Olá, alunos! Eu sou a professora Marília Santos e hoje nós iremos estudar sobre verbos regulares e irregulares. Então, vamos pensar um pouquinho. O que é algo regular? Algo regular é algo que não muda, que ocorre com regularidade, que mantém sempre a mesma estrutura. Então, desse modo, os verbos regulares, eles são aqueles que, quando conjugados, eles não mudam o seu radical e as suas desinências. Professora, e o que é um verbo conjugado? O verbo conjugado, ele é o verbo flexionado em número e pessoa, tempo e modo. Então, quando eu conjugo o verbo na primeira pessoa do modo indicativo, eu estou flexionando esse verbo. Observem os exemplos a seguir. Aqui nós temos como exemplo o verbo amar e o verbo estudar. Ambos estão flexionados no pretérito perfeito do indicativo e no presente do indicativo. Analisando a conjugação desses verbos, nós podemos observar que o radical, ele permanece o mesmo. Ou seja, ele não muda na primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Tanto no pretérito perfeito quanto no presente do indicativo, nós temos o mesmo radical, tanto no verbo amar quanto no verbo estudar. Da mesma forma, observem que as terminações dos verbos, elas permanecem as mesmas, elas não mudam. Aqui no pretérito perfeito do verbo amar, eu tenho como terminação, como desinência, aste. Da mesma forma, eu tenho a desinência aste em estudar no pretérito perfeito. Então, por esse motivo, os verbos que preservam a mesma desinência, ou seja, os verbos que não alteram suas desinências e seus radicais, são chamados de verbos regulares. Já os verbos irregulares, seguindo a mesma lógica, eles serão aqueles verbos em que vai acontecer alguma mudança. Por quê? Porque algo irregular é algo que muda, que sofre uma alteração. Então, os verbos irregulares são aqueles que, quando conjugados, eles vão apresentar alterações, eles vão apresentar mudanças na sua escrita, tanto no seu radical quanto nas suas desinências. E o que são desinências? São as terminações dos verbos. Então, observem os exemplos a seguir. Aqui nós temos os verbos ir e pedir. Ambos os verbos são verbos de terceira conjugação, porque terminam em IR. E nós temos os dois verbos flexionados no modo indicativo nos tempos pretérito perfeito, presente e futuro do presente. Então, observem que no verbo ir, nós já temos aqui uma mudança no seu radical, logo no pretérito perfeito. Por quê? Porque o radical do verbo ir é apenas a letra I. E aqui eu já tenho como radical o FU. Então, aqui eu já tenho uma alteração. Na segunda pessoa, eu tenho outra orientação, outra alteração, me desculpem. Olha aqui a alteração. O radical, que era o I, já mudou para o FO. E aí, nós permanecemos na sequência com o mesmo radical. Mas aqui, nós já temos duas alterações que vão caracterizar esse verbo como verbo irregular. Já no presente do indicativo, o radical muda novamente. Olha aqui quem é o radical. Vou, na segunda pessoa, vá. Novamente, nós temos uma mudança que vai caracterizar esse verbo como verbo irregular. Da mesma forma, nós vamos ter uma alteração
aqui na desinência. Aqui eu tenho a desinência IS na segunda pessoa, e aqui na segunda pessoa do presente eu tenho a desinência ES. Observem que aqui houve uma alteração. Então, alterou a desinência, nós vamos ter um verbo irregular. Então, recapitulando, o verbo irregular, ele pode trazer uma alteração, uma mudança na grafia, ou seja, na escrita, que pode ser tanto no radical quanto nas desinências. Então, essa mudança ela pode acontecer somente no radical, somente na desinência, ou ao mesmo tempo, tanto no radical quanto na desinência. Então, alterou na escrita, nós vamos ter um verbo irregular. No entanto, nós temos ainda uma pequena observação. Por quê? Porque, em função de algumas adequações fonéticas, o que é isso? Em função de algumas adequações do som, há verbos que eles apresentam uma pequena alteração gráfica, uma pequena mudança na escrita, para que esse verbo continue com o mesmo som, para que não haja essa mudança fonética. Então, quando acontecem essas pequenas alterações, esses verbos eles são considerados verbos regulares. Observem o verbo jogar. Eu digo jogar, joguei. Então, observem que se eu não colocar esse U aqui para continuar com o mesmo som, eu vou ter jogei. Então, não existe jogei, né? Então, por isso, nós acrescentamos o U aqui para preservar o mesmo som. Então, nesse caso, o verbo joguei, ele não é considerado um verbo irregular. Por quê? Porque essa alteração aqui, ela foi uma pequena adequação do som. Da mesma forma, explicar, expliquei. Observem que permanece o mesmo som. Chegar, cheguei. Permanecem também o mesmo som. O que é totalmente diferente do verbo ir, quando eu digo eu vou. Observem a mudança. Então, não é apenas uma mudança no som, é uma mudança que altera realmente o sentido da palavra. Então, aqui, no caso do verbo ir, eu tenho um verbo irregular. O que não acontece com jogar, explicar, chegar. Então, é isso, meninas. Até a próxima aula.